Olá, boa noite. Meu nome é Jerônimo Guedes e este é o Como Chega. No programa de hoje, vamos apresentar as atividades do brasileiro Adilson Imbernon Yasuda, primeiro estudante estrangeiro a estudar em uma escola para surdos de nossa província. Quem participa dessas atividades do grupo de jovens da Associação de Surdos da província de Shiga é o brasileiro Adilson Imbernon Yasuda, de 25 anos, residente da cidade de Cusatz. Adilson perdeu a audição aos 3 anos de idade e, ainda criança, passou a se comunicar usando Libras, língua brasileira de sinais. Ele veio para o Japão quando tinha 12 anos de idade. 私以前は日本のことは全く知りませんでしたのでブラジルと同じだと思っていました。日本に来てびっくりしたことがたくさんありました。本当に違うんだということが分かりました。例えば食べ物ですとか言葉も違う、文化も違う、いろいろな違いが分かりました。 Sem conseguir se comunicar com as pessoas à sua volta, Adilson entrou na escola pública para surdos da província de Shiga, o primeiro aluno estrangeiro surdo a estudar em uma escola de nossa província. Nessa escola, Adilson diz que conheceu um professor que iluminou seu mundo. 私は日本に来て全くコミュニケーションができませんでした。日本の手話も知りませんでした。で、ろう学校の先生がいろいろ工夫をしてくれて、私がブラジル手話を、そして先生が日本手話を教えてくれるという形で日本の手話を覚えていきました。で、そんな風に手話を覚えられて、だんだんスムーズにコミュニケーションができるようになりました。 友達といろいろな友達との出会いがあったんですが、友達とも話ができてとても嬉しく思っています。なんですね。もう基本的にはもう伝え合う、つながるっていうのはやっぱり言葉というよりも毎日のお付き合いだと思いますから、やっぱりその人を知ろうって一緒になろうっていう気持ちがあれば十分かなと思いますので、はい。 から彼がブラジルから来ると聞いた時にはどんなんかなっていう不安よりも楽しみの方が大きかったですね。 Depois de aprender a língua de sinais, Adilson diz que começou a estudar a língua japonesa, primeiro aprendendo hiragana e katakana, e depois kanji. Um dos desejos de Adilson agora é divulgar a língua de sinais também para as pessoas que ouvem. Ele diz que quer colaborar para a construção de uma sociedade onde pessoas que ouvem e não ouvem possam conectar seus sentimentos através da língua de sinais. Mas suas aspirações não param por aí. そうですね。私はまだまだ若いので、将来いつになるか分かりませんけれども、将来は日本のろう運動をブラジルに持ち帰って。 ブラジルでろうあ協会、ろうあ者の組織を立ててろうあ運動を進めていきたいと思っています。 Acredito que o Adilson encontrou inúmeras dificuldades no meio do caminho, mas sempre acho impressionante como as coisas podem dar certo quando todas as partes envolvidas se esforçam para alcançar um objetivo comum. Por hoje ficamos por aqui. Sayonara. Um abraço.